Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta segunda-feira, feriado estadual antecipado de 9 de julho. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o médico Daniel Wagner Santos, que é infectologista dos hospitais Santa Catarina e São Luís e coordenador de infectologia clínica do Hospital do Rim. Nosso tema é o enfrentamento do novo coronavírus e a evolução da doença no Brasil. Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você. E na bancada do Plantão da Saúde receberemos o médico Álvaro Furtado da Costa, que é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto Emílio Ribas e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Com ele vamos falar sobre a eficiência de medicamentos para o tratamento da Covid-19. E ainda nesta edição, a OMS suspende temporariamente testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. A preocupação com a sobrecarga do sistema de saúde frente à pandemia, com níveis de ocupação das UTIs próxima do limite. E também, hoje é o último dia do mega feriado. O futuro da cidade de São Paulo sobre o lockdown será decidido esta semana, após análise das taxas de isolamento social, que até agora só subiram 2%. Tudo isso logo mais após o intervalo. Até já. Bom, estamos de volta. Vamos juntos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Celso. Até a última atualização, Michele, feita pelo Ministério da Saúde, ontem à noite, o Brasil registrava 22.666 óbitos e 363.211 casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números já atualizados, são 6.220 mortes e 83.625 registros da doença. Em 24 horas, foram registradas 57 mortes e 1.464 novos casos da Covid-19 aqui em São Paulo. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou hoje que o impacto da pandemia do novo coronavírus no interior do Brasil ainda está por vir. Segundo pesquisa da Fiocruz, 44% das cidades brasileiras com até 50 mil habitantes têm casos da Covid-19. Enquanto isso, o futuro sobre os nomes importantes para a pasta ainda são incertos. De acordo com o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, será preciso montar estruturas semelhantes às das capitais do Brasil, como hospitais de campanha no interior dos estados. Segundo pesquisa divulgada pela Fiocruz em parceria com o IBGE, 44% das cidades do país que possuem entre 20 e 50 mil habitantes já contam com casos de Covid-19 desde o início de maio. Já em São Paulo, todas as regiões do interior do estado têm um crescimento maior de casos que na região metropolitana. Todas as cidades acima de 15 mil habitantes no estado de São Paulo já têm o coronavírus nesse momento. Portanto, infelizmente, os números vêm se concretizando com aquilo que foi dito desde março, passamos por abril e agora em maio, com uma aceleração em todo o interior do estado e também no litoral. Enquanto os números de incidência do novo coronavírus no Brasil crescem em um ritmo acelerado, o presidente Jair Bolsonaro vem mantendo um tom negacionista em relação à necessidade do isolamento social. No último sábado, Bolsonaro passeou por Brasília e chegou a comer um cachorro-quente na rua, gerando rapidamente uma aglomeração de curiosos e apoiadores. Desde a saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde, o general das Forças Armadas Eduardo Pazuello é o responsável pela pasta de maneira interina. Sob sua gestão, um movimento de saída de profissionais com formação médica ou científica e a chegada de militares se tornou rotina. Após nomear 17 militares para ocupar cargos no Ministério, a tendência é de que integrantes do chamado Centrão da Câmara também assumam funções na pasta. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, líderes do Progressistas e PL teriam chegado a um acordo para a indicação do médico Marcelo Campos Oliveira como secretário de Atenção Especializada à Saúde. A secretaria é cobiçada por liberar recursos para custeio de leitos em hospitais de todo o Brasil. O epidemiologista Wanderson Oliveira, um dos braços direitos do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e um dos responsáveis pela elaboração do combate ao coronavírus no Brasil, informou a colegas que deixaria o cargo de secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde nesta segunda-feira. E agora nós vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa,
que está no Hospital de Campanha do Ibirapuera e tem as informações sobre a ocupação dos leitos nos demais hospitais do tipo na cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Celso, Michele. Boa noite a todos. E no final de semana, Celso, lamentavelmente, mais 2 mortes nos hospitais de campanha da cidade de São Paulo. São 4, Anhembi, Pacaembu, Heliópolis e aqui Ibirapuera. Tivemos mais uma morte aqui no Ibirapuera nesse final de semana. Ibirapuera agora acumula 2 mortes e mais uma no hospital de campanha do Anhembi. Aliás, no Anhembi, Celso, tem mantido aquela média, 1 morte a cada 2 dias. No total, nos 4 hospitais de campanha que tem a cidade de São Paulo, já tivemos 25 óbitos. Foram 25, são 23, melhor dizendo, lá no Anhembi, 1 no Pacaembu, 23 no Anhembi, 1 no Pacaembu e 2 no Ibirapuera. Na verdade, são 26 óbitos, não 25, desculpe, 26 óbitos, 23 Anhembi, 1 Pacaembu e 2 no Ibirapuera. A Secretaria da Saúde, por outro lado, também informa que tivemos 2.803 altas no total dos hospitais de campanha da cidade de São Paulo. Antes de atualizarmos os dados aqui do Ibirapuera, dados das últimas 24 horas aqui do Ibirapuera, Pacaembu e Anhembi, vamos dar uma olhada como esteve hoje as proximidades aqui do Hospital de Campanha do Ibirapuera, as proximidades do Parque do Anhembi, feriado na cidade de São Paulo, na tentativa de aumentar este isolamento social, mas o que nós vimos hoje, apesar do frio aqui em São Paulo, mas como fez sol durante todo o dia, um sol bonito, um dia bonito, muita gente se deslocou para cá. Você pode observar nas imagens aí, alguns com máscara, outros sem máscaras, crianças, famílias reunidas, pessoas andando de bicicleta, repito, alguns com máscaras e outros sem. Hoje a movimentação foi muito acima do normal. Crianças, famílias aqui nas proximidades do Parque do Ibirapuera, que permanece fechado devido à pandemia. Bom, vamos atualizar então os números, começando aqui pelo Ibirapuera. São 268 leitos, 149 desses leitos já estão ocupados, mais de 50% da capacidade. E hoje não tivemos nenhum óbito, mas registrando um óbito no último final de semana. A Anhembi, nesse momento, com 864 leitos disponíveis, ocupados, total de 543. Para a enfermaria, são 522 pacientes. Na ala de estabilização, semi-UTIs, 21 pacientes. Quadros agravados de 11 desses pacientes, 11 deles foram transferidos. As boas notícias, nas últimas 24 horas, 78 altas e nenhum óbito. No estádio do Pacaembu, 200 leitos, hospital de baixa e média complexidade, todos esses aqui. Ocupados são 153, um número que já vem se mantendo há um bom tempo, acima dos 50% da capacidade de lotação. Nas alas de enfermaria, são 148 leitos ocupados. Estabilização, que são as semi-UTIs, de um total de 10 lá no Pacaembu, 5 estão ocupadas. Transferências de quadros agravados para hospitais da rede pública foram 4 pacientes. E as boas notícias são 16 altas e nenhum óbito, pelo menos nas últimas 24 horas. Celso e Michele. Obrigado, Garrafa. Eu fico me perguntando em que planeta essas pessoas vivem. Todos os dias prestando serviço, falando da importância ou da gravidade dessa doença. O parque, obviamente, estava fechado. Eles ficam ali em volta. As pessoas ficam ao redor, como se estivesse levando uma vida normal e não tivéssemos uma pandemia do novo coronavírus. Lamentável. É triste mesmo. A elevação do índice de isolamento social a patamares superiores a 60% permitiria que o novo coronavírus fosse controlado no estado em até 7 semanas. A afirmação é do coordenador do Centro de Contingência para a Doença, Dimas Tadeu Covas. E hoje é o último dia de folga, resultado do mega feriado aprovado em conjunto entre o governo e a Prefeitura de São Paulo, para forçar, assim, a alta do isolamento. Mas o balanço geral só deve sair na quarta, quando também será definido o destino sobre a possibilidade de lockdown. O repórter Guilherme Camarda tem acompanhado a movimentação durante os dias de descanso. Hoje é o 6º dia de folga consecutiva na capital paulista, resultado da iniciativa conjunta entre a Prefeitura e o governo do estado de antecipar feriados, 2 municipais e 1 estadual, e assim contribuir para a alta do isolamento social. Mas será que a estratégia surtiu o efeito esperado? Nós voltamos nessa segunda-feira, feriado antecipado de 9 de julho,
para os arredores do Parque do Ibirapuera. Com temperaturas mais baixas, o movimento era menor, mas teve quem se arriscou para uma partida de tênis improvisada para esquentar. Marcelo é advogado e está recuperado após ter sido infectado com a Covid-19. Na visão dele, por ser um fato novo, o governo está um pouco perdido. Eu acho que ninguém sabe ao certo qual a fórmula, qual a maneira de se combater isso. Por conta da novidade, é um fato novo. Eu não tenho elemento para poder opinar com certeza qual é a melhor alternativa. Segundo os médicos, o isolamento é a única alternativa possível hoje em dia, porque não tem remédio, não tem vacina. E se você vai ler a respeito disso, você percebe que nas outras situações semelhantes na história, o isolamento foi a única alternativa, né? Antes de decretar a antecipação dos feriados, a Prefeitura de São Paulo tentou outras formas de manter os paulistanos em casa, como o bloqueio de ruas e a ampliação do sistema de rodízio de veículos, que previa que placas pares circulassem em dias pares e as ímpares nos dias ímpares. Mas não houve sucesso e o rodízio mais rígido foi cancelado na semana seguinte à implantação. Comparado com a matéria que a nossa equipe fez na sexta-feira, hoje o movimento foi bem menor aqui no Parque do Ibirapuera, muito por conta do frio que fez na capital. Mas o que não sai da cabeça dos paulistanos é: será que vai ter lockdown? Acho muito complicado o lockdown por conta da situação do país, né? Da diferença social, da desigualdade social muito grande. Acho que isso complica muito um lockdown na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo. No meio da entrevista, uma corredora passou sem máscara, o que deixou o nosso entrevistado Gustavo indignado. Fico assustado, sim. Muita gente não usa protetor, entendeu? Acho que isso dificulta bastante a adesão à quarentena. Acho que é complicado e acho que dá um pouco de susto, sim, na população. E respondendo à pergunta do início da reportagem, não. O mega feriado não bateu a meta esperada, mas serviu sim para aumentar a taxa de isolamento social, que em média subiu 2 pontos, entre quarta, início do feriado, até este domingo. O índice de isolamento ontem ficou dentro do mínimo, 55% no estado. E apenas na capital, a taxa ficou um pouco mais alta e fechou o domingo em 57%. No sábado, as taxas ficaram em 51% no estado e 53% na capital. De acordo com o governador João Dória e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, a decisão sobre o lockdown deve ser anunciada em coletiva na próxima quarta-feira, após a análise completa dos dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo. Apesar de tudo isso que você viu aí, acabou de ver, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou nesta segunda-feira que irá decretar um novo prolongamento da quarentena a partir de 1º de junho, quando se encerra o prazo definido para a paralisação das atividades não essenciais em todo o estado. Em entrevista à Globo News, Dória disse que o próximo período de quarentena será heterogêneo e vai levar em consideração o grau de contaminação de cidades e regiões. Os detalhes serão apresentados em entrevista coletiva na quarta-feira, mas em princípio o lockdown está descartado. Em ofício enviado à Polícia Federal, a Secretaria-Geral da Presidência esclareceu que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não assinou o ato de exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A confirmação veio após a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril e depois de novas declarações de Moro, após a saída dele do governo. O repórter Luciano Penteado tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Michele, Celso. Pois é, esse ofício protocolado aí pela Secretaria-Geral da Presidência, ele veio depois que a própria Polícia Federal pediu detalhes sobre o decreto de exoneração do ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, para apurar suposto crime de falsidade ideológica. Nesse ofício, a Secretaria dá a mesma versão já dada pelo próprio Valeixo, ou seja, que o presidente Bolsonaro ligou para ele, para o Valeixo, para informar que a demissão seria a pedido, que é quando a pessoa pede para sair e que, segundo a Secretaria, Valeixo concordou com essa
com essa versão, né, de que seria a pedido. Bom, o fato é que também a Secretaria teve que explicar por que o Sérgio Moro aparecia ali no decreto e não aparecia a assinatura dele, né? A Secretaria explicou que já seria dessa maneira, que isso é de praxe acontecer dessa maneira e que o Moro, ele assinaria esse decreto depois da divulgação da publicação no Diário Oficial da União, o que acabou não acontecendo porque o Moro pediu demissão do cargo logo depois, né? O fato é que esse ofício, ele vem aí, né, depois da divulgação das imagens da reunião ministerial do dia 22, como vocês disseram. As imagens foram divulgadas na sexta-feira e continuam repercutindo e provocando muitas repercussões em Brasília, né? As imagens já serão, né, anexadas ao inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal e que apura suposta interferência do presidente Bolsonaro na cúpula da PF. O próximo passo aí é que o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele vai analisar essas imagens, né? O Celso de Mello, que é o ministro do Supremo, já tinha analisado as imagens, inclusive ele decidiu pela publicação na íntegra do material, né? Poupou apenas os trechos que falavam dos países. O Augusto Aras é o próximo que vai analisar as imagens, porque cabe a ele, né, decidir se encaminha a denúncia contra o presidente Bolsonaro ou se eventualmente arquiva este pedido. O fato é que tem a expectativa de várias outras pessoas para prestar depoimento neste inquérito, inclusive o próprio Bolsonaro pode ser convocado a depor. Tudo isso vai ser decidido ainda nos próximos dias e semanas, passando aí pela decisão do procurador Augusto Aras. A expectativa é que as investigações durem pelo menos mais 60 dias. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. Obrigado, Luciano. E a Polícia Federal realizou hoje a operação que investiga a compra de respiradores em Fortaleza, no Ceará. O prejuízo com os desvios suspeitos é de 25 milhões de reais e contratos de prefeituras paulistas também foram questionados. Policiais federais estiveram em Fortaleza e em São Paulo para cumprir 8 mandados de busca e apreensão nesta manhã. A Operação Dispneia investiga supostos desvios de recursos destinados à compra de respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19 para o município de Fortaleza. De acordo com a Polícia Federal, existem indícios de um potencial prejuízo financeiro de mais de 25 milhões de reais para os cofres públicos. Em nota, a Secretaria da Saúde de Fortaleza e a direção do Instituto Dr. José Frota, maior hospital da capital, disseram estar totalmente surpresas e indignadas com a operação. Que não existe possibilidade da polícia encontrar qualquer desvio de recurso público e que os procedimentos foram feitos dentro da lei. Aqui em São Paulo, o Ministério Público de Contas do Estado está apurando possíveis irregularidades em contratos das prefeituras de Guarulhos e São Bernardo do Campo, na região metropolitana. Todos eles emergenciais, sem licitação, por causa da emergência do novo coronavírus. A sobrecarga do sistema de saúde frente à pandemia. O nível de ocupação das UTIs na capital paulista ultrapassou os 92%. No estado, a ocupação é de mais de 91% e a preocupação com a possibilidade de colapso é iminente. E para que não falte internação para quem precisa de tratamento intensivo, a necessidade de parceria com o setor privado é fundamental. A Prefeitura de São Paulo prevê o uso de até 20% dos leitos da rede particular. Veja na reportagem de Jonas Campos. O sinal de alerta está ligado faz tempo na cidade que é o epicentro do novo coronavírus no Brasil. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o nível de ocupação das UTIs da cidade já ultrapassa os 92%. Nós estamos num momento bastante difícil, de pressão muito grande, não só no sistema público de saúde, mas também no setor privado. Diante da sobrecarga do sistema de saúde, o setor privado passa a ser fundamental na engrenagem para evitar o tão temido colapso. Não à toa, no início do mês de maio, a Prefeitura revelou que projeta o uso de até 20% dos leitos disponíveis na rede particular a um custo viável. O prefeito Bruno Covas fez o decreto que possibilitou nós fazermos a contratação de leitos privados num valor de R$ 2.100. Para vocês terem uma ideia, um leito de alguns desses hospitais às vezes não custa menos do que R$ 8, R$ 10 mil,
mas num momento de importância, de solidariedade à cidade, nós já conseguimos fazer a contratação de 208 leitos de 14 instituições. O Hospital Santa Cruz, aqui na Vila Mariana, é uma das instituições privadas que já atendem pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Uma das alas do hospital, que tem 10 leitos de UTI, exclusivos para casos de Covid-19, disponibilizou 2 deles, ou seja, 20% dos leitos, para colaborar com o Sistema Público de Saúde em tempos de pandemia. Serão 2 leitos, mas não são somente 2 pacientes, né? Cada paciente que sai de alta, nós receberemos outro do SUS até que esse estado de emergência, né, em saúde pública finde e aí então é rescindido o contrato é fechado. Nós estamos utilizando os recursos do SUS, R$ 1.600 que o Ministério da Saúde nos está enviando, e a diferença de R$ 500 é tesouro do município. Nós acrescentamos esse valor, porque senão seria muito difícil a gente conseguir fazer essa contratualização desses hospitais na cidade. Existem pacientes que a diária, dentro desse contexto de Covid, fica em 5 mil, mas o preço que, na verdade, nós estamos olhando é esse valor intangível de podermos cooperar com a sociedade nesse momento de pandemia. Além do Santa Cruz, grandes hospitais da capital, como Oswaldo Cruz, HCOR, Albert Einstein e Beneficência Portuguesa, já firmaram parceria com a Prefeitura. Pelo menos 90% dos leitos envolvidos nos acordos são leitos de unidade de tratamento intensivo, aqueles que não podem faltar quando os quadros de Covid-19 se agravam. Quanto mais o paciente crítico estiver fora do ambiente UTI, maior será o risco dele ter piora e de ir a óbito, de perdermos esse paciente, esse cidadão, esse profissional, né? Então, é uma necessidade crescente. E as parcerias, então, são extremamente importantes. Na semana passada, o governador de São Paulo, João Dória, informou que 1.800 novos leitos de UTI foram habilitados e confirmou o recebimento de 300 respiradores vindos do Ministério da Saúde, chegando a 600 equipamentos. Considerando os outros 2.530 aparelhos comprados pelo governo de São Paulo, o estado já conta com 3.130 novos respiradores e garante que possui profissionais suficientes para operá-los nas unidades de terapia intensiva. E nós vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Daniel Wagner Santos. É infectologista dos hospitais Santa Catarina e São Luís, coordenador de infectologia clínica do Hospital do Rim e membro da Sociedade Paulista de Infectologia. Nosso tema é o enfrentamento do novo coronavírus e a evolução da doença no Brasil. Primeiramente, boa noite, doutor. Boa noite. Seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. Vendo a matéria do Jonas sobre a ocupação dos leitos de UTI na cidade e no estado de São Paulo, o senhor acredita em colapso do sistema? Pelos estudos matemáticos e previsões, né, baseado nessa taxa de isolamento que não atingiu aquilo que é ideal, é provável que se nós permanecermos com esse comportamento social, nós tenhamos um colapso do atendimento na saúde pública, né, ao contrário do que tem acontecido no momento na rede privada, né? Então, o cenário privado, ele caminha de uma forma diferente em situações diferentes do cenário público. Nós atingimos uma taxa de ocupação muito alta no setor público, enquanto no setor privado nós temos uma oscilação, né? Curiosamente, nessa semana, ou um pouco no final da semana anterior, as taxas de ocupação em hospitais privados elas tiveram um declínio. Porém, à medida também que cursar com esse feriado aí de 5 dias, se as pessoas não tiverem uma adesão adequada, nós teremos esse reflexo no setor privado também daqui a 10, 14 dias, enquanto que no setor público nós já temos atingido essa situação um pouco mais calamitosa. Doutor, boa noite. Ao contrário da H1N1, né, e de outras gripes, porque no início todo mundo achou que era uma gripe. Então eu pergunto para o senhor,
o coronavírus é uma espécie de gripe ou ele é, isso que também dizem, uma doença sistêmica? E o que é uma doença sistêmica? Então, eu queria que o senhor explicasse para mim e para os nossos telespectadores onde essa doença aí se encaixa. Perfeito. Lembrando que a doença causada pelo coronavírus 2019, que é a Covid-19, todos nós temos um aprendizado em construção, aquilo que foi originalmente observado na China, posteriormente foi observado nos países europeus e nós estamos, na verdade, observando aquilo que aconteceu em outros países. Obviamente que esse conhecimento ele é construído e inicialmente nós acreditávamos muito que isso se tratava somente de uma doença pulmonar, mas de fato a Covid-19 ela não é uma gripe, né, como você perguntou, e é uma doença que atinge múltiplos órgãos. Então, inicialmente parecia ser só o trato respiratório, pulmão, né? Hoje em dia nós sabemos que o comprometimento cardiovascular, ele existe, o comprometimento hematológico, o sangue também existe. Esses pacientes podem apresentar eventos tromboembólicos, fazem tromboses, né, infartos, e diversos outros órgãos também estão cada vez mais sendo observados com comprometimento, especialmente o sistema nervoso central, o cérebro. Existem diversas síndromes cerebrais, neurológicas que estão sendo descritas, o comprometimento renal, comprometimento digestivo, né, diarreia ou quadros abdominais agudos que simulam doenças cirúrgicas, emergências cirúrgicas. Então, assim, de fato, o coronavírus ele é um vírus que causa uma doença sistêmica e que nós estamos aprendendo aos poucos, né, vivenciando na prática esses casos no país. Doutor, aproveitando até que o senhor citou os vários problemas decorrentes da Covid-19, o senhor também que é coordenador do Hospital do Rim, muito se falou dos respiradores, a importância dos ventiladores mecânicos para salvar pacientes, mas tem muitos outros pacientes que já têm problemas crônicos de rim, que precisam também continuar fazendo hemodiálise e que também hoje é fundamental para salvar pacientes da Covid. Como é que está esse processo de maneira estrutural nos hospitais, uma vez que temos a Covid, mas também temos outros pacientes crônicos que também necessitam dos hospitais? Primeiro, lembrando que os pacientes que apresentam comorbidades, ou seja, doenças crônicas associadas, quer sejam cardiovasculares, quer sejam renais, hepáticas, também a idade, a obesidade, são fatores de risco para uma doença mais grave. Você tocou no especial um paciente que é renal, né, que precisa fazer hemodiálise, mas a gente não pode esquecer dos outros pacientes crônicos, como os cardiovasculares, os cardiopatas. Mas no que está relacionado ao paciente renal crônico, que faz hemodiálise, todas as clínicas de diálise e os hospitais propriamente ditos, juntamente com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é o SCIH, eles precisaram desenvolver planos, né, para que esse paciente ele passe a visitar um ambiente seguro, para que ele não adquira a doença no ambiente intra-hospitalar e para que ele também não passe essa doença para o paciente que está ao lado dele fazendo a diálise, né? Então, todos esses hospitais precisaram montar um plano de ação para minimizar o impacto. Obviamente que esse impacto ele tenta apenas ser minimizado. Casos, com certeza, no Brasil e em todos os outros países, esse tipo de transmissão ela pode escapar. Então, a sensibilidade de detectar um paciente renal crônico que vai fazer a sua diálise numa clínica e que apresente qualquer sintoma respiratório, quer seja muito leve, né, uma coriza, uma dor de garganta, uma tosse, ou apenas um episódio febril, né, isso precisa ser alertado no momento que ele chega na clínica, deve ser questionado ativamente, o paciente também precisa relatar para que ele possa ter a coleta do exame feita e ser isolado para não contaminar os outros. Tá certo. Bom, muito obrigada, então, pela entrevista aqui, Daniel Wagner Santos, infectologista dos Hospitais Santa Catarina e São Luís, coordenador de infectologia da Clínica do Hospital do Rim e membro da Sociedade Paulista de Infectologia. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, seja sempre bem-vindo. Boa noite.
A Caixa Econômica Federal depositou hoje novos lotes do auxílio emergencial, tanto da primeira parcela, para novos aprovados, quanto da segunda, para quem recebeu a anterior até 30 de abril. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Segundo o banco, esse lote contempla 7.800.000 pessoas. Bom, continuando, os prejuízos econômicos por causa do novo coronavírus atingem diversos setores, como viagens, viagens e férias aí fora dos planos dos brasileiros. O turismo tem lutado como pode para não fechar postos de trabalho. Celso. Enquanto a prometida ajuda do governo federal não sai, alguns hotéis se reinventaram durante a pandemia e passaram a oferecer quartos para quem precisa trabalhar com mais tranquilidade. Confira com Jonas Campos. O fechamento das portas, mesmo que temporariamente, do lendário hotel Copacabana Palace no Rio de Janeiro, pela primeira vez em 97 anos de história, é o símbolo da queda do turismo, que representa mais de 8% do PIB brasileiro e, consequentemente, dos hotéis do país, drasticamente afetados em meio ao surto do novo coronavírus. A crise no setor hoteleiro se estende por todo o Brasil. No estado de São Paulo, devido à baixa demanda, cerca de 90% dos hotéis estão fechados. Os poucos abertos sobrevivem com uma ocupação que gira entre 5% e 7% da capacidade total. A realidade em tempos de pandemia assusta e é bem diferente do habitual. Se você imaginar que para um hotel ter uma atividade rentável, ele precisa estar acima de 45%, nós ainda estamos longe disso. Mas a ocupação está muito baixa para os poucos hotéis que ainda estão abertos. O tradicional Hotel Sheraton, situado numa região nobre de negócios da capital paulista, ainda funciona, mas com piscina e áreas de convívio comuns fechadas, assim como esse grande espaço de eventos. A recepção, que hoje está vazia, antes da crise era ponto de encontro para muitos estrangeiros, principalmente americanos que se hospedavam por aqui. O percentual de americanos que vem, por exemplo, para o nosso hotel, é alguma coisa em termos de 45% a 50% da nossa capacidade de hospedagem. Isso tudo teve uma redução drástica, se limitando quase que à tripulação e um ou outro hóspede perdido. O tráfego de estrangeiro praticamente caiu a zero. Esse hotel no bairro do Itaim Bibi, que pertence a uma empresa multinacional do ramo hoteleiro, já busca alternativas em meio à crise. 10 quartos tradicionais do local, como esse que você vê aí na tela, foram transformados em um home office, um quarto para as pessoas trabalharem e até se exercitarem nesse período de quarentena. Temos uma oportunidade para oferecer quartos para trabalhar. Então, você tem um monte de empresa fechada, ninguém trabalhando nos escritórios, mas trabalhando em casa, e você tem dificuldade também de trabalhar em casa, se você tem crianças, famílias. É um modelo completamente diferente. A nova configuração dos quartos, com mesa de trabalho e equipamentos fitness, vem sendo aplicada em outros estabelecimentos da rede Accor. Dos 322 hotéis da empresa no Brasil, 220 foram fechados devido à crise. O CEO dessa outra rede, que engloba hotéis e resorts, calcula para esse ano 40% do faturamento previsto antes da pandemia. Ele revela que o setor aguarda o auxílio do governo para sobreviver em meio à crise e defende a valorização do ramo que, segundo a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, oferece mais de 1,3 milhão de empregos diretos e 675 mil indiretos, gerando cerca de 31,8 bilhões de reais para a economia nacional. A hotelaria, além de ser um grande empregador, ela retém o investimento na região que ela está. Numa situação de retomada, de crise eminente, de queda na atividade econômica, não tem nada mais lógico do que você incentivar um setor que emprega muito postos de trabalho com menos real. Nós estamos solicitando auxílio emergencial, nós estamos solicitando crédito e nós estamos solicitando um socorro. Se não houver socorro postergado, da 936 ou algo semelhante,
a partir de junho veremos uma quantidade de postos de trabalho perdidos monstruosos. E após a Organização Mundial de Saúde declarar que a América do Sul é o novo epicentro da Covid-19 no mundo, a instituição anunciou hoje a suspensão temporária dos testes com a cloroquina e a hidroxicloroquina para tratar a Covid-19. Vamos ver na reportagem de Osmar Garrafa. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, afirmou que a suspensão foi determinada depois de um estudo publicado na sexta-feira na revista científica The Lancet, que nós, inclusive, noticiamos aqui no Plantão da Saúde. A pesquisa, feita com 96 mil pessoas, apontou que não houve eficácia das substâncias e ainda detectou o risco de arritmia cardíaca nos pacientes que utilizaram a droga. O diretor-geral da OMS chamou atenção para o fato do estudo sugerir que o medicamento, sozinho ou associado, resultou em maior taxa de mortalidade. A OMS afirmou ainda que vai analisar dados disponíveis globalmente sobre as drogas usadas no tratamento da malária e doenças autoimunes. Ontem, em entrevista à Globo News, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, confirmou a falta de alinhamento com o governo, principalmente em relação ao uso da cloroquina e hidroxicloroquina. A insistência do presidente Jair Bolsonaro pelo uso da medicação para tratar pacientes com a Covid-19 foi um dos principais motivos para que os dois últimos ministros da Saúde, Nelson Teich e antes dele, Luiz Henrique Mandetta, deixassem o cargo. Atualmente, o general das Forças Armadas, Eduardo Pazuello, é quem está à frente da pasta, de forma interina. Antes da mudança do protocolo brasileiro sobre a cloroquina, que também foi criticado pela OMS, havia a previsão de uso apenas para pacientes com quadros graves. Bom, e o Conselho Nacional de Saúde expediu uma recomendação ao Ministério da Pasta para que suspenda as orientações para manuseio de hidroxicloroquina e azitromicina no tratamento precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19. O documento pede ainda que não ocorra a liberação do uso de qualquer medicamento preventivo para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus, em razão da ausência de confirmações de uso seguro aos usuários. O documento assinado pelo presidente do Conselho, Fernando Zasso Pigato, também se estende ao Ministério Público Federal, pedindo que o órgão tome as providências para que sejam suspensas as orientações do Ministério da Saúde com relação aos medicamentos. E destaca que as recomendações do Ministério não se baseiam em evidências e relacionam a referências de estudos já criticados pela comunidade científica. Bom, e nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde para a nossa segunda entrevista do dia, o médico Dr. Álvaro Furtado da Costa, que é infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e do Instituto Emílio Ribas e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Com o doutor nós vamos falar sobre a eficiência de medicamentos para tratamento da Covid-19. Então, doutor, nós vimos aí que a OMS suspendeu hoje os testes com a cloroquina, com a hidroxicloroquina. Como que o senhor vê essa decisão e como que fica agora o protocolo brasileiro, que parece que está indo na contramão, né? Porque o protocolo brasileiro prevê, então, o uso até para casos leves da doença. Como que fica agora essa situação? Olha, é muito importante falar que quando a doença começou, a gente tinha esperança com a hidroxicloroquina, até por uma ação in vitro da droga, existiam evidências de uma plausibilidade com relação ao uso dessa medicação. À medida que o mundo foi estudando e entendendo essa droga e as publicações foram caminhando, o nosso otimismo foi diminuindo. Sempre quando surge uma doença e um tratamento novo, a gente tem que ter um otimismo cauteloso e estudar essa medicação. E à medida que a construção de dados, a ciência foi caminhando para a hidroxicloroquina, a evidência científica foi cada vez diminuindo. E a gente tem que entender que as publicações, a ciência é o grande norteador quando a gente cria um protocolo nacional de uma medicação. E recentemente uma publicação, um estudo retrospectivo de mais de 90 mil pacientes, avaliou de forma clara que o benefício é limitado e, pelo contrário, esse estudo mostra, né, uma análise de vários países do mundo, mais de 600 hospitais, mostrando até prejuízo com dano cardiovascular, dependendo do uso ou não da hidroxicloroquina. A propósito do que o senhor está falando, doutor, boa noite de minha parte, seja bem-vindo ao Plantão da Saúde. Eu estava lendo que um estudo revela que 1 de cada 3 brasileiros que apresenta
gravidade na doença acaba falecendo. E comparado com outros países, isso é um número muito alto. Seria absurdo pensar que possa também ter a ver esse número alto de mortes em estado grave, talvez por causa desse protocolo, em princípio, de utilização da cloroquina? Na verdade, a gente tem uma utilização ainda pequena da hidroxicloroquina, né? Um número pequeno de pessoas realmente prescrevem no dia a dia da prática. E a grande questão da mortalidade desse coeficiente no Brasil, talvez diga a respeito da qualidade da assistência de saúde, né? Não são todos os locais do Brasil onde tem uma estrutura de terapia intensiva, um imediatismo para atender esses pacientes, uma estrutura robusta de sistema de saúde. Então, a gente fica agora, com a interiorização da epidemia no Brasil, bastante preocupado com relação à capacidade do sistema de saúde em absorver essa demanda e prestar uma assistência qualificada. A gente vê de maneira muito clara, quem está na linha de frente, a vantagem e a grande necessidade de ter um sistema de terapia intensiva, de leito, e a velocidade de casos não se acompanha a construção de leitos de terapia intensiva. Até porque, né, no São Paulo é uma referência, ou em outros lugares do país, nem sempre talvez você tenha pessoas especializadas realmente para estar na linha de frente, na UTI, entubando pessoas e com todo o procedimento necessário para o combate da Covid, né, doutor? Essa é a grande preocupação. Agora, com a interiorização da epidemia, a quantidade de casos, doenças chegando em cidades menores, quão preparado está o sistema de saúde nesses locais para prestar uma assistência rápida e efetiva. Já que quando esses locais não têm uma capacidade, eles deslocam para os grandes centros. E aqui a capacidade já está no limite. Então, realmente nos preocupa como vai ser prestada assistência para essa população interiorizando a epidemia no Brasil. Doutor, tudo vai mudando, né? Porque é um conhecimento em construção que a gente tem a respeito dessa doença. No início, a pessoa tinha que ir para o hospital somente se ela tivesse com falta de ar e febre, se sentindo mal depois de um determinado tempo. Isso continua, por exemplo, essa recomendação continua, porque uma amiga minha, ela está com Covid-19, ela estava fazendo isolamento com o marido e a filha no prédio, né? Só saía para ir no sacolão fazer compra e voltar. E ela está internada no hospital e ela disse o seguinte, que ela foi, de tanto que a mãe dela falou, filha, ela nunca teve a última gripe com 17 anos, está com 33. E ela é forte, faz exercício e tal. Então, por exemplo, no caso dela, né? Ela foi porque a mãe falou, vai, ela estava com febre, mas não estava mal. Só que ela chegou no hospital e estava com 25% do pulmão comprometido. E está internada. E não estão dando alta para ela. Ela continua sentindo dor no corpo e tal. A recomendação é para você ir para o hospital só quando você estiver sentindo falta de ar? Ou isso já também mudou e de repente pode ser tarde demais? Olha, a sua pergunta é importante do ponto de vista de saúde pública, de orientar a população de uma forma geral. Ainda essa orientação com relação a ter falta de ar, a grande questão não é para esperar muito. Se você começa a ter desconforto respiratório, você anda uma certa distância, já sente falta de ar, o que está acontecendo é que as pessoas até estão demorando a procurar quando começam a ter esses sintomas. Até por medo de ir no pronto-socorro ali, eu posso ir, será que eu estou com coronavírus mesmo? Eu estou com medo de adquirir a doença entrando no pronto-socorro? Mas é crucial que a população entenda que quando começa a ter desconforto, falta de ar e febre, tem que procurar um serviço de emergência. Porque você bem colocou, a extensão radiológica, lá você faz uma tomografia, quando passa de 50%, realmente a chance do paciente evoluir com melhora diminui. Então, é importante sim procurar quando tem falta de ar, mas não pode esperar muito tempo para procurar quando começa a ter esses sintomas. Porque evolui muito rápido, dizem, Pode evoluir rápido, principalmente de acordo com as comorbidades, a faixa etária do paciente, as doenças de base que ele tem. Então, assim, a procura assistência de saúde com falta de ar tem que ser imediata. Agora, doutora, a gente observando, muito se perguntou a respeito de quando a gente vai atingir o pico da doença. Enfim, pelo que a gente vê, é uma reta ascendente e nenhum sinal de que isso vai achatar e cair. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto, até por pressões econômicas, a gente tem mostrado aqui as pessoas nas ruas como se não tivesse acontecendo nada. Exatamente. Governantes falando em flexibilização do isolamento. Como é que o senhor avalia o momento da pandemia no Brasil e essa tendência de flexibilização do isolamento? Olha, essa é uma pergunta crucial. A gente tem que avaliar a experiência de outros países do mundo e a curva e como se comportou o planejamento estratégico em alguns locais quando a gente estava na fase de ascensão de casos. Nesse momento,
momento, nos parece extremamente precoce a indicação de relativização do isolamento. Nós vivemos uma fase crítica, uma fase de expansão de casos, podemos chegar aí no pico e no platô, e a questão é, esse platô, essa estabilização de casos pode demorar muito para cair. Então, a gente falar em flexibilização, dentro do momento de quase exaustão do sistema de saúde, é extremamente perigoso do ponto de vista da gente não dar conta de dar um atendimento adequado, e a gente sabe que o atendimento adequado para esses pacientes, a precocidade, ter leito de terapia intensiva, ter qualidade de assistência, é definitivo quando eu falo de prognóstico, de curva de mortalidade. Nossa, doutor, enquanto não tiver uma cura ou uma vacina para isso, a gente vai depender da nossa imunidade. A gente não sabe ainda se a gente cria ou não imunidade a essa doença. Então, pensando a longo prazo, um pouco mais de tempo, isso é determinante para saber se esse vírus pode voltar em ondas de tempos em tempos, porque, né? Exatamente, porque a gente tem poucos conhecimentos da resposta imunológica para o novo coronavírus. Fatalmente, nesse primeiro momento, não é toda a população que vai entrar em contato com o vírus. A gente sabe que os estudos de vacina podem demorar, não são estudos que são lentos, pode demorar 1 ano ou até mais para a gente ter uma vacina efetiva. A gente também tem poucas notícias boas com relação a tratamento, então a gente tem essa dificuldade de manejo de prevenção, e realmente a gente tem um momento, não é todo mundo que entrou em contato. Essa imunidade a gente realmente acredita e reza para que seja duradoura, mas não tem esse conhecimento científico definido ainda. Então, há sim uma possibilidade de segunda leva. A própria OMS hoje colocou num boletim a respeito da possibilidade de alguns países do mundo que já saíram da fase mais crítica para se ter um planejamento estratégico para se preparar para uma segunda leva. O senhor que está no HC se preparou para isso, né? Foi um de vários hospitais que se prepararam para o enfrentamento da Covid. Parabéns, viu, aliás. Mas ainda assim, a gente vê um comprometimento de cerca de 90% das UTIs. No seu pensamento, do ponto de vista técnico, considerando pressões econômicas, políticas, qual a melhor maneira de enfrentamento que o senhor avalia, que o senhor analisa? Olha, são 3 frentes, na verdade. A gente tem que continuar estudando, acreditando na ciência, estudando medicação, esperando a questão das vacinas. Tem 8 trials de vacina acontecendo no mundo, esperar boas notícias. Mas enquanto esse cenário, que é bem nebuloso, não acontece, são 2 medidas importantes. Continuar intensificando e orientando a população com relação à restrição à circulação, isso é crucial, pegar as experiências de outros países do mundo com relação a isso, e fundamental forçar realmente nessa questão da restrição da circulação. É importantíssimo que as pessoas entendam que se a gente não conseguir respeitar isso, vai ficar muito complicado para a gente ter bons resultados com relação à infecção do coronavírus. Pela OMS, não há cloroquina que salva. Definitivamente não. E vai esticando a corda. Em vez de diminuir o tempo de tudo, não, vai aumentando o tempo. Se fizesse logo o isolamento, todo mundo ficasse em casa, não fosse no parque passear, né? Agora não, vai esticando, vai aumentando, vai subindo, isso que o povo não entende. A gente volta a conversar daqui a pouquinho com o Dr. Álvaro Furtado da Costa. Vamos para o nosso giro de notícias, ver como que esse vírus tem impactado o mundo do esporte. Falávamos aqui da pressão, né, para a flexibilização, e a pressão pela volta do Campeonato Carioca de Futebol parece ter surtido efeito. Olha lá, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do PSC, concedeu entrevista coletiva nesta manhã e afirmou que os treinos coletivos dos times da capital que disputam a elite do campeonato estadual estarão liberados a partir da próxima segunda. Em reunião realizada neste domingo entre o governo municipal, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e representantes dos clubes, foi definido também um calendário para a volta da competição. A bola deve iniciar voltar a rolar entre os dias 28 de junho e 4 de julho, dependendo da análise da curva da pandemia na cidade. Botafogo e Fluminense não participaram do encontro. O Clube da Estrela Solitária manifestou apoio ao cronograma. Já o Tricolor das Laranjeiras não concorda com o retorno das atividades nesse momento. Lá no Rio de Janeiro não tem novo coronavírus, Celso? Não, quem vê a notícia deve pensar que já atingimos o pico e estamos, né? Está caindo, está tudo bem lá. A volta das atividades também em Santa Catarina. A Chapecoense anunciou na manhã desta segunda-feira que retomará os treinamentos presenciais. A decisão foi tomada após nenhum atleta e membro da comissão técnica testarem positivo para o novo coronavírus em testes organizados pelo clube na última semana. Os jogadores devem se reapresentar amanhã para exames e na quarta.
ou melhor, na quarta já devem acontecer atividades em grupos no Centro de Treinamentos Água Amarela. Quem também anunciou a volta às atividades nesta segunda-feira foi a Confederação Sul-Americana de Futebol. O retorno foi divulgado pelo presidente da entidade, Alejandro Domingues, através das redes sociais. O dirigente deixou bem claro que o objetivo é acelerar o reinício das Copas Libertadores e Sul-Americana, que deverão ser encerradas dentro de campo, mas também destacou que as prioridades são a saúde e o combate ao novo coronavírus. A Conmebol estuda várias opções para a conclusão das competições continentais este ano. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, 4 jogadores do Sevilha se reuniram neste final de semana para um almoço em grupo com mais de 10 pessoas e desobedeceram às recomendações de isolamento social. Os argentinos Lucas Ocampos, Ever Banega e Franco Vasquez, além do holandês Luc de Jong, aparecem juntos em fotos divulgadas nas redes sociais. A postagem foi feita pela esposa de um dos atletas, mas apagada logo depois. Diante da repercussão negativa, Vasquez e Banega reconheceram o erro, pediram desculpas e disseram que isso não voltará a acontecer. Com a antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932 para esta segunda-feira, é importante destacar que a tradicional prova ciclística 9 de julho não será realizada este ano em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Mas os praticantes, os fãs do esporte sobre 2 rodas podem ficar tranquilos. O evento, organizado aqui pela Fundação Casper Libero, segue no calendário esportivo da cidade e deve voltar a acontecer normalmente em 2021. Mais informações de esportes você confere no site gazetesportiva.com. Bom, doutor, você quer perguntar? Eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar o esporte. Sim. A gente está vendo essa pressão pela volta. Em Santa Catarina fizeram os testes nos jogadores. Significa alguma coisa testar jogadores em plena pandemia? Olha, adorei a sua pergunta, porque a gente tem muito problema com os testes diagnósticos e muitas vezes até empresas vêm conversar, olha, a testagem ela pode ser definitiva para orientar retornos? A gente diz que não, porque os testes ainda estão sendo construídos. E eu fico pensando em alguns esportes com relação ao contato físico, a possibilidade de transmissão da doença, né? Porque assim, você fala de distanciamento das pessoas, como é que fala de distanciamento no esporte coletivo onde tem um contato físico muito próximo? E da dificuldade dos testes, porque você testa uma população e ela vem com um teste negativo. Só que daqui a um tempinho curto ela pode se infectar, então eu tenho que estar testando o tempo inteiro para ter uma certeza absoluta. E o que é esse negócio, doutor, que às vezes o teste dá um falso negativo? Exatamente, a acurácia do exame, a sensibilidade e a especificidade ainda, dependendo da modalidade do teste, tem muitos problemas. Então eu me basear num teste que a sensibilidade não é maravilhosa, o resultado não é bom, eu posso tomar uma decisão errada e até precipitada com relação a uma conduta, colocar uma pessoa que está suscetível, uma pessoa que está doente. Então, realmente é um momento que todas essas medidas que minimizam essa questão de você relativizar são muito complicadas, né? É porque no discurso fica fácil. Não, estamos tomando todos os cuidados. Depende do cuidado. Pois é. Mas tomando todos os cuidados e a gente não tem ainda noção de todos os cuidados necessários para esse vírus, né? Então, pois assim, em plena fase de ascensão de casos, né? Essa é a grande questão, o momento epidêmico que a gente vive. Até outro dia o vírus não ficava no ar, ele caía, se depositava. Agora não, a gente já sabe que ele fica 3 horas no ar, não é? Pois é, a gente está construindo os conhecimentos sobre a transmissão desse vírus, do SARS-CoV-2, e cada dia a gente descobre uma coisa diferente. Então, todos esses protocolos que estão sendo construídos têm que ser revisados a todo momento, já que essas medidas mudam, né, de prevenção. Ô, doutor, aqui no Brasil tem uma população de jovens acometidos pela doença. Isso é por causa da nossa pirâmide populacional? O que está acontecendo com o Brasil? Exatamente. É importante a gente falar que, claro, que do ponto de vista de quantidade de casos e mortalidade, a gente vê uma quantidade maior de óbitos em pessoas que têm comorbidades, mas o Brasil tem uma população jovem também, e os jovens também podem adquirir a doença. Lembrar, um dos grandes fatores disso da população jovem evoluir para a forma mais grave é a obesidade. A gente tem visto isso diariamente nos hospitais, né? Pessoas de 30, 35 anos, 40 anos com obesidade importante evoluir para a forma grave da doença. Então, apesar de ter uma população jovem, o jovem não está imune a ter uma forma mais grave da doença. Todo mundo agora entrar no regime, não é? O coronavírus está mostrando uma coisa muito clara para a população. Ser saudável é muito importante. Controlar as doenças de base, ser magro, não fumar. Então, tudo isso escreve a história de uma doença que mostra seja saudável. Tomar cuidados para não ter inflamação, né? Situações inflamatórias. A população obesa ela tem uma capacidade inflamatória maior do que a população que não é não obesa. Doutor, para a gente finalizar,
sempre um aprendizado aqui. Em termos de tratamento, a cloroquina já descartada, se fala muito desse Remdesivir, que ainda, nem tem aqui ainda, que ainda né? não existe aqui. Como é que o senhor analisa o melhor tratamento hoje para a Covid-19? Olha, tem vários estudos de novas intervenções, tanto drogas antivirais, quanto drogas que podem agir na resposta inflamatória, né? Porque é uma doença multissistêmica, inflamação, coagulação, mas ainda precisamos de mais dados com relação a novas drogas para a Covid-19. Existem muitos estudos em andamento. O Remdesivir também é uma droga antiviral que foi utilizada na febre do ebola, que agora está sendo reproposta para o tratamento da Covid-19. Foi publicado um estudo recentemente com mais de 1.000 voluntários, ainda construindo evidência científica. É um otimismo para o Remdesivir, mas, de novo, um otimismo cauteloso. Ou seja, o melhor tratamento é ficar em casa, isolado, se possível, e se as autoridades também colaborarem com isso. E ficar em casa fazendo regime nessa quarentena não é simples. Não é. Não é simples, gente. Olha, agradecendo aqui muito a participação do Dr. Álvaro Furtado da Costa, médico infectologista do HC, do Instituto Emílio Ribas, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, foi esclarecedora mais uma vez sua entrevista. Em meio a tanto de serviço, em tanta fake news, é sempre importante a gente tentar esclarecer, quem sabe também conscientizar o telespectador. Semana só está começando, hoje é segunda-feira, feriado para você, para a gente não. Estamos aqui te prestando um serviço com muito carinho. O Plantão da Saúde de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais informações, com mais esclarecimento de dúvidas para você que está em casa. Cuidar da sua saúde e cuidar da saúde da sua família e faça o regime, meu amigo, porque agora a quarentena tem que estar também magrinho. E como você já sabe, nos encontramos amanhã, sempre com a presença dos melhores especialistas para falar sobre o novo coronavírus. Uma boa noite para você e fique agora com o Jornal da Gazeta. Lave as mãos, use máscara.